Boa noite, que coisa maravilhosa. Amiga, eu adorei o Gloriosa. Sou sua Oh, fã, sou sua só fã. muita generosidade sua, viu? Imagina, imagina, sou sua fã. Acredito que tem muitos aqui que são seus fãs também. Falo Ah, de você em todos os meus cursos. Sempre que eu vou falar de flexibilização, sempre que eu vou falar, por exemplo, sobre como é possível, sim. Eu dou um treinamento de análise de perfil, né? Para quem conhece, para quem está acompanhando, e para quem não conhece ainda vai conhecer um pouquinho hoje, né? E a gente sempre fala sobre como existem perfis que são mais natural para eles se comunicar e falar, interagir, mas isso não é limitação, né? Então a Camila ela não. tem um perfil que é mais reservado, que é naturalmente mais introspectivo, que não vai sair conversando com Deus e o mundo, mas ela consegue flexibilizar maravilhosamente bem, né? E assim, sou muito grata pelo dia em que você decidiu que você ia usar mais a sua imagem, porque você fala de uma forma que toca o meu coração e eu tenho certeza que muitas mulheres se sentem assim. Amei. Então, Gente, boa noite. Quero agradecer o convite, quero agradecer a Yane, ao time do CIS Acesso, o convite. Peço desculpas porque eu não tive tempo para trabalhar nas minhas redes sociais. Eu acho que esse é um tema tão precioso que eu precisava ter divulgado para mais gente. Então, vamos fazer deixa eu te fazer um pedido para todo mundo que já entrou na live. Gente, vamos mandando aviãozinho aí para todo mundo que vive um relacionamento. Nós estamos falando de relacionamentos conjugais ou amorosos, de uma forma geral, mas isso também serve para relacionamento entre irmãos, ter relacionamento com pais e filhos. Então, assim, eu tenho certeza que o que a gente vai conversar hoje aqui pode ser talvez a chave que você estava aguardando para transformar o que hoje tem trazido dor no seu relacionamento. Tá? Então, perfeito, vou mandando perfeito. aviãozinho para todo mundo. Eu já mandei os Eu meus vou aqui, tá? mandar aqui para os meus também, né? Então, assim, gente, olha só, a gente tá com Tô conteúdo mandando hoje os que tem meus, gente. Todo mundo potencial. mandando aviãozinho. Olha, compromisso, cada um mandar pelo menos 5 aviãozinhos. Eu já mandei bem É, 30. o que a gente vai falar aqui tem potencial para salvar muitos relacionamentos, muitos casamentos. Desde aquele que estava em crise, que está na beira do divórcio, até aquele que ainda está bem, mas que talvez ainda não tenha encontrado uma forma de viver, de conviver, da melhor forma com o esposo, com a esposa. Então, vamos fazer isso como uma forma de ajudar também essas pessoas, né? Eu tenho certeza Crescer e que existem contribuir, né? casais. Crescer e contribuir. Não Exatamente. custa nada, é de graça, o dedinho envia para um monte de gente. Vai que você é a resposta que tinha alguém pedindo. Exatamente, exatamente. Vai que o que essa pessoa escuta aqui salva o casamento dela, né? É Então, isso. assim, quero convidar mesmo, né? Reforçar esse convite da Camila para que você mande o aviãozinho, manda aí para outras pessoas. Rosane está dizendo que ama, adora o tema casamento. Coisa boa, Rosane. Pois manda para mais gente. Manda para mais gente para eles ouvirem. Manda para Ok? todos os casados e solteiros, que vão acertar mais. Com certeza, com certeza. Olha, a Marcinha Rafael dizendo, Camila, gratidão, inspiração e perfil lindo. A Márcia tem um perfil parecido com o seu, viu, Obrigada Camila? pelo carinho. Gente, obrigada. A Rosane está dizendo, sou casada há 29 anos e acredito na minha família feliz. Coisa boa, coisa boa. Então, gente, você que é casado, você que pretende casar, você que não casou ainda, mas que namora, a gente vai falar hoje de um assunto que é muito interessante, que é sobre a diferença de comportamento, né? Sobre as diferenças de personalidade, como lidar com isso e como manter um casamento saudável e feliz. Eu tenho certeza que mesmo que Apesar das você diferenças, né? Apesar. apesar das diferenças. Exatamente. Eu tenho certeza que mesmo que você só namore, né? Namoro, como diz o Paulo, namoro é feito para acabar, né? Acabar para virar uma coisa maior, mais forte da vida toda, ou acabar para que os dois estejam livres para conhecer os seus futuros esposos e esposas, né? Então, mesmo que você só namore, isso é um conteúdo pertinente para você também. Então, vem conhecer, vem entender mais, que a gente vai falar aqui sobre algo que todo casal vive, que é essa diferença, às vezes, de personalidade. E eu acho muito legal o caso da Camila e do Paulo, porque eles, ao mesmo tempo, eles têm uma característica que é muito semelhante e tem outra que é muito diferente. Mas eu tô me Muito. adiantando. Mas eu tô me adiantando. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa hoje com você contando pra gente um pouquinho sobre a relação de vocês, como foi que vocês se conheceram, quanto tempo vocês estão juntos, o que que te chamou a atenção nele no início, o que que você olhava pra ele e pensava, esse rapaz aqui E não pode teve ser isso, meu futuro não. esposo. Não teve isso, não. Deixa eu contar. Vamos lá.
você sabe que é a primeira vez que eu falo sobre isso publicamente no live. Já falamos assim, grupo de amigos e tal, e até em trabalho com casais, mas publicamente assim não. Vamos lá, vamos contar para todo mundo aí como é que foi essa história. O Paulo já tinha sido casado, né? O Paulo teve um casamento bem jovem, não tiveram filhos e o casamento não deu certo. Eu não o conheci nessa época. Eu acho que tinha uns 8 meses que ele estava separado. Um ex-namorado meu, que era amigo dele, passou uma noite inteira. O Paulo trabalhava produzindo, ele tinha uma fábrica de camisas e tal, ele tinha uma confecção na época. E esse meu ex-namorado, ele organizava, era uma festa de pré-carnaval, era uma feijoada, de um bloco de pré-carnaval. E esse ex-namorado passou a madrugada inteira nessa fábrica do Paulo, dizendo que o Paulo precisava me conhecer. E o Paulo disse que nessa época estava meio recluso dentro de casa, em oração, pedindo a Deus. Disse que realmente não queria sair, né, à toa por aí, voltar ao mundo de homem solteiro. E ele disse, não, gente, e esse rapaz batendo na tecla, não, você tem que conhecer minha ex-namorada, você precisa conhecer minha ex-namorada. Aí o Paulo conta que ficou até impaciente com ele, disse assim, rapaz, você ainda gosta dela, vá atrás dessa mulher, me largue, né? E aí o Paulo expulsou ele, o Paulo e os funcionários da confecção, na madrugada, expulsaram ele da fábrica. E ele disse assim, Paulo, se você quiser conhecê-la, aí pegou uma camiseta da feijoada, que ia ser no outro dia, e jogou dentro do vidro do carro do Paulo. E o Paulo disse, Deus me livre, e esqueceu o assunto. E aí o Paulo foi pra praia com uma amiga. E essa amiga, uma amiga mais jovem que ele, bem novinha, chamava ele de tio Paulo. Ele disse, senhor, tio Paulo, por favor, me leva pra essa feijoada, me leva pra essa feijoada, me leva pra essa feijoada. Aí o Paulo disse, até a blusa dentro do carro. E aí foi. E aí lá, esse meu ex-namorado, na hora que viu o Paulo subindo, foi até onde eu estava, só pra nos apresentar. E aí foi assim, ele só me apresentou, ele conta que eu não dei muita bola pra ele, e realmente não dei. E ele também não me deu muita bola, assim, essa história é mais criativa, como um bom influente, é mais interessante ouvindo por ele, tá? Porque eu tô contando o que ele conta. O que eu posso dizer é que eu não dei muita bola. E aí passou, eu sei que nessa história, o grupo todo da feijoada saímos pra jantar, no final de tarde, fomos ver o pôr do sol na praia, fomos jantar, e ele foi com um outro grupo de amigos pro mesmo restaurante, nos encontramos de novo. E aí sentamos na mesma mesa e passamos a noite inteira, até 4 horas da manhã nessa mesa conversando. E aí começaram assim, aí nesse momento surgiu um interesse muito mais intelectual, o papo fluiu muito bem, entendeu? E aí foi assim, ele disse que foi assim que ele se apaixonou. E sabe qual foi o primeiro convite que ele me fez? Isso era um sábado para um domingo. E no domingo eu fui pra praia, como eu sempre gosto de fazer, e ele chegou na mesma praia que eu estava. E aí, na praia, ele disse assim, eu posso fazer um convite? Você aceita ir para a igreja comigo hoje? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, né? E aí eu te aceito, mas eu não vou sozinha, não. Aí eu levei um monte de mulher comigo, eu disse, eu não sei nem quem é esse rapaz, né? Por mais que tá me chamando para a igreja. E aí, outra coisa. Foi assim que nós nos conhecemos. Nossa, que bacana, que bacana. Eu nunca tinha ouvido essa história, não dessa forma. Depois você tem que pedir para ele contar, que aí vem com muito mais graça, sabe? Muito mais... Aí tem uns detalhezinhos, eu tava com um lenço, caiu um lenço, no lenço na roupa, caiu um lenço, aí um amigo dele me liga, que era um amigo em comum, Camilo, o que é que você fez com meu amigo? Ele passa o dia cheirando o lenço que você deixou cair, não sei aonde. Tem umas histórias engraçadas. Que gracinha. E quando é que você... Eu fiquei curiosa para uma coisa, tá? Eu já vou fugir do script. Desculpa, Camila. Fica livre, amiga. Fica livre. Eu sou cria do seu esposo, né? Então já vou começar a fugir do script. Eu tô acostumada com improviso. Fortes emoções. Você disse que foi assim que ele se apaixonou, porque vocês conversaram horas e teve um encontro intelectual ali. Como foi que você se apaixonou? Quando foi assim, aquele momento que você percebeu, eu tô gostando desse rapaz? Ai, sabe que eu nunca parei para lembrar disso? Eu não sei, eu acho que depois do convite para ir para a igreja, aí eu comecei a valorizar, porque eu via alinhamento de valores, entendeu? Com os meus. E aí eu comecei a olhar de uma forma mais especial.
E ele Perfeito. foi muito gentil, passou uns dias, passava E aí começaram as coincidências. Ele morava na casa da avó, aquela época que ele conta, né? Que ele ainda morava na casa da avó, de favor, completamente quebrado financeiramente. Eu estava na casa dos meus pais, eu era solteira, né? Tinha 21 anos. Eu conheci o Paulo com 21 anos de idade. E os meus pais também passando por um momento financeiro muito difícil. A empresa que ele era diretor, sócio, foi um baque no mercado financeiro. Então, estava vivendo situações financeiras muito difíceis. E eu morava nos fundos da casa da avó dele, eu não sabia. Da varanda do quarto dele, ele enxergava a varanda da minha casa. Então, aí ele passava, deixava bilhetinho, deixava chocolatezinho, deixava... E aí ele começou a cortejar de verdade, com muita gentileza, muita educação. Até que, eu acho que, eu não lembro quantos dias foi depois, não sei se foi 15 dias ou 20 dias depois, ele fez um pedido formal de namoro. Ai, que bonitinho. Foi formal mesmo, como tem que ser. E aí estamos juntos há 3 anos e meio de namoro, 21 anos de casado a gente faz em dezembro. Ai, que coisa linda, que história linda. Que bacana. Gente, vamos entrar aqui agora no nosso tema da live, realmente, né? Assim, o Paulo e a Camila, eles têm perfis comportamentais muito diferentes. O que é perfil comportamental? É uma forma de entender o comportamento da pessoa. Então, por exemplo, a Camila é o que na análise de perfil a gente chama de dominante e conforme. Então, o que é uma pessoa dominante e conforme? É uma pessoa muito voltada para resultados, para fatos e dados. Ela é uma mulher muito organizada e eu posso atestar porque eu conheço de perto, né? É uma mulher muito organizada. Você entra na sala dela, tem planilha em tudo que é lado. Olha aqui, gente, olha a prova, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, eu tô na minha sala na empresa, ó. Isso aqui são os mapas de desempenho, de resultado semanal, mensal, anual, comparando tudo, linhas de curvas de análise. Tá tudo aqui, ó, a prova do testemunho. E aí ela tem esse perfil que é muito direto, é muito objetivo, é muito sagaz, né? Pensa rápido, soluciona rápido. Ela tem um perfil que ele combina o dominante, ele gosta de correr riscos e o conforme detesta. Então é como se a Camila ela tivesse ao mesmo tempo o acelerador e o freio. Ela quer ir, mas ela quer analisar todos os fatos e dados primeiro. Então ela não faz nada sem analisar primeiro. Ela não faz nada que ela ache que corre o risco de meter os pés pelas mãos. E eu gosto de dizer que ela é quem muitas vezes puxa o pezinho assim do Paulo para a terra, sabe? Assim, porque o Paulo, ele tem um perfil que ele é semelhante ao dela no sentido da dominância. O Paulo também é dominante. Então, ele também é voltado para resultados, também gosta de decisões rápidas, mas em compensação, ele é dominante com influente, que é oposto ao conforme. Como é que é isso, né? O Paulo é essa pessoa comunicativa, brincalhona, que gosta de conversar, que gosta de interagir, né? Quem já teve a oportunidade de conversar com o Paulo, vê que ele é sempre gentil, ele é sempre educado, ele sempre fala com todo mundo. Ele não tem essa coisa do estrelismo, sabe? Assim, de, não vou falar com essa pessoa. Não é dele, não faz parte dele, né? Assim, eu já vi ele, inclusive, repreender pessoas... E tentar afastar pessoas dele. Isso. Exatamente. Assim, quando algum colaborador, quando alguém que está ali tentando afastar o público dele, afastar uma pessoa dele, ele não, amigo, não é assim não. Vamos lá. Ele quer me conhecer, é meu fã, então vamos respeitar e tal, né? Então, assim, é uma coisa que para ele é muito forte, isso de tratar bem as pessoas, né? Ele gosta muito de fazer amizade, a gente vê que ele tem uma dificuldade até para dizer não, às vezes, para essas pessoas. Tá aprendendo. Então, eles têm esse perfil que é muito diferente, né? A Camila é essa pessoa mais centrada, mais concentrada, mais analítica, que não... evita qualquer erro, muito perfeccionista também tem a ver com o perfil dela. Já ele é mais espontâneo, é mais das ideias, é mais da criatividade, né? E essa combinação deles, ela funciona muito bem na nossa empresa, né? Porque na nossa empresa, eu falo porque nós somos todos grupo Febracis. Nossa empresa, sim! E o Paulo é a visão e a Camila é os fatos, né? Então, o Paulo é quem pensa toda a criatividade, toda a visão de negócio, as ideias.
E a Camila é quem traz para a terra, quem vê se é viável, se não é, se é para agora, se é para daqui a um mês. E eu acho fantástico essa combinação. Mas eles chegaram num nível de combinação que nem todo mundo consegue chegar, né? Muitos casais que têm esse mesmo encontro de perfis, em que uma é influente e outra é conforme, não conseguem chegar nesse caminho de diálogo e de parceria que eles chegaram. Né? Então, assim, o que é muito comum e o que eu escuto muito dos alunos, muito das pessoas que vêm conversar comigo sobre perfil comportamental no casamento, né? O influente que nem o Paulo, por exemplo, ele gosta de receber elogio, ele gosta de ser meio que paparicado, ele gosta de se sentir valorizado na frente de outras pessoas, ele gosta de estar no meio de gente, né? Já uma pessoa conforme, assim, que nem a Camila, ela gosta de ter o tempo sozinha, de ter aquele tempo a dois, de ter aquele tempo... É aquela pessoa que, assim, vai sair à noite. A Camila prefere uma coisinha mais a dois, mais no privado, no particular, enquanto o Paulo vai querer chamar aquele outro casal de amigos, né? Porque quer conversar com mais gente e tal, não sei o quê. Então, são pequenas diferenças que no dia a dia, muitas vezes, acabam se tornando em grandes diferenças, grandes brigas, grandes discordâncias, né? Então, assim, eu queria que você me trouxesse, Camila, você entende de perfil há muitos anos, e o Paulo também, né? Mas eu queria que você me trouxesse, dentro desse conhecimento que vocês têm de perfil, como é que, se existia algum traço dele que antes de entender de perfil você não percebia, alguma característica que, por exemplo, que antes te incomodava e que depois que você passou a entender, passou a te incomodar menos, ou e vice-versa, né? Coisa que talvez você fazia que incomodava ele, que depois que ele entendeu o seu perfil, passou a entender mais, etc. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vou falar dois aspectos aí. Você dividiu do profissional, você disse assim, hoje eles conseguiram chegar no nível de alinhamento desse perfil que nem todo mundo consegue no âmbito profissional. E depois o pessoal. Vamos lá, vamos falar do profissional. Quando o Paulo começou, que nem era Febracis ainda, era Instituto Paulo Vieira, né? Primeiro Spy Store, depois ele desistiu do segmento de consultoria de varejo e aí ele criou o Instituto Paulo Vieira, que é onde começou a parte de inteligência emocional e formação de profissionais em coach. Eu era uma executiva do mercado profissional, completamente independente. E quantas vezes eu vi meu marido chegar em casa e ele dizia assim, eu estou morrendo, eu não aguento mais, eu não dou conta. Porque imagina para alguém o não conforme, o conforme, assim, o conforme do Paulo é bem baixo. É muito abaixo da linha do meio, tá? Então, assim, para o não conforme, ele tem que fazer follow-up de demandas que ele delega para o seu time, ele tem que estruturar a implantação de um processo, ele tem uma visão e transformar nisso em uma implementação, fazer com que as coisas rodem, é um desafio. É um desafio porque ele tem a visão, mas o como não é natural do influente. Não é dele. É um desprazer muito grande. E imagina que ele tinha que pensar, criar conteúdo, ministrar treinamento, gerir a empresa, cuidar do financeiro, da contabilidade, do marketing, de todo o time. Era impossível. Então ele dizia, eu tô morrendo. E ele olhava para mim e dizia assim, você é o que eu preciso. Né? E aí tem todo um histórico, depois um dia a gente pode contar quantas crenças eu tive que vencer para sair desse universo, né, da mulher independente financeiramente, da mulher de uma carreira de sucesso no mercado, para ser a sócia do Paulo, esposa do Paulo, e ele é o meu presidente. Tá? Então, fomos trabalhar juntos. Camila, foi fácil? Não foi fácil. Porque, como mesmo você falou, nós somos dois dominantes. E é muito bom para a empresa, porque garante um ritmo incrível, garante o próprio resultado. Tudo é para antes de ontem, você sabe. Tudo é para antes de ontem. Os nossos projetos não são planejados para daqui a um ano. Nosso projeto é para faturamento já no final do mês. E a visão é de 5 anos, mas ela é toda estruturadinha. Então, vamos lá, é tudo... E realmente é uma pegada que não é todo mundo que aguenta. Né? Então isso é ótimo no âmbito profissional, só que quando os dois têm uma visão divergente sobre algo, aí começa a ter que entrar a maturidade, a flexibilidade, né? E aí é onde a gente precisou aprender, porque os dois nessa pegada de batida forte, com perfis muito diferentes, era muito fácil ter atrito, muito fácil lá, e aí entra outros aspectos, aí entra as mazelas emocionais de cada um,
né, do meu cônjuge, do meu marido, do Paulo e a minha, eu tô falando para vocês também, enquanto vocês, não é só perfil, nós não somos feitos só de perfil, nós temos os perfis, nós temos os valores de cada indivíduo, nós temos as nossas histórias de infância, nós temos as nossas memórias, os nossos vícios emocionais. Aí, quando entra no grupo, no desafio de viver a dois, aí vira animado o negócio, né? Então, quando você pega dois dominantes juntos numa casa e nós tínhamos que dividir as decisões da empresa, não foi fácil. Tivemos, sim, várias discussões de sair magoados lá no começo. Mas aí existiam coisas que falavam mais alto. Existiam decisões que nós tínhamos tomado que eram maiores do que a decisão da empresa. Existia a decisão de ser casado e ser feliz e para sempre. Tá? Então, existem coisas que vocês precisam ter. Decidir. Né? Eu gosto de bater na tecla. Casamento precisa ser renovado. Não é só o amor, não é só a comunicação de amor, não é só o mimo, não é só o namorar, não é só o zelo, o cuidado. A decisão de estar casado e juntos tem que ser renovada sempre. Então, na hora em que os perfis criavam atrito, a gente ia para os outros recursos que um dia nós tínhamos decidido ser casados, ser felizes e ficar juntos para sempre. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. É mais ou menos assim. Né? Agora, ou para o outro lado, vamos para o lado pessoal. Então, a resposta diz, Camila, como é que você fez quando o perfil foi muito diferente? Usamos outros critérios, tá? De flexibilidade, maturidade emocional para baixar a guarda e seguir com o que tem que ser seguido. Outra coisa fundamental no nosso sucesso, se tem algum casal aqui que trabalha junto, tem que ter o presidente. Ah, mas eu sou meu sócio, é meio a meio, é tudo meio a meio. Aqui, se meu marido gritar, eu também grito. A última palavra, vamos ver quem fala mais alto. Desculpa, você está condenando o seu casamento para o fracasso mais profundo. Ou para uma vida de inferno, onde você vai destruir os seus filhos, vai destruir o seu cônjuge, vai colocar ele num ambiente onde ele vai estar louco para estar longe de você. Em qualquer relacionamento, principalmente profissional, tem que decidir de quem é a última palavra. E é importante que a última palavra seja da pessoa mais capacitada e com mais autoridade para ter aquela última palavra. Eu sei que eu sou responsável junto com o Paulo para fazer toda a Febrecis acontecer. Eu sei da minha importância. Mas eu sei que a visão é dele. Ele é o meu presidente. Então, na hora de um impasse do negócio, eu sei qual é o papel dele e eu sei qual é o meu. Perfeito. Então, isso é maturidade. E faz com que as coisas sejam tomadas, né? E outra coisa, para ficar mais animado o perfil, gente, ela falou que ele é I e eu sou C. Na empresa, era tipo assim. E aí, vem que eu disse que falei que vem as mazelas emocionais de todo mundo, né? Quando a gente tinha que decidir sobre um passo onde exigia um grande desembolso financeiro, onde era necessário um grande investimento ou um grande risco. E aí, o meu perfil conforme, eu precisava estudar todos os cenários. E ele já tinha a visão e já, na cabeça dele, ele já estava vendo o dinheiro entrando. Né? Então, assim, qual era a maior dificuldade? Eu acho que 90% das nossas discussões era essa. Que eu queria trazer ele para a realidade. E ele dizia que eu estava destruindo os sonhos dele. Olha que loucura. Então, era motivo de mágoa dele. E eu dizia que ele, calma, ele tinha que me ouvir. Né? Então, isso foi no começo. Hoje não tem mais. Ele disse que graças à minha chatice... A chatice é por minha conta, mas eu sei que o perfil DC, se não vigiar, fica uma pessoa insuportável, tá? DC de plantão, se vigiem, sejam flexíveis, busquem maturidade emocional, cuidem das suas ofensas, para que você não vire insuportável. Porque o DC, imagina alguém que é mandão e que precisa analisar tudo antes de tomar uma decisão. É um chato. E assim, o conforme, ele tem uma tendência natural à crítica, né? O conforme, ele é o mais perfeccionista, ele é o mais analítico, é aquele que ele gosta de fazer tudo muito bem feito. Então, ele acaba sendo coisa de entregar no planinho, eu preciso de 3 segundos para ver o erro. Então, assim, e aí isso é outra característica interessante dessa combinação também, é que o conforme, ele
Para ele é muito natural ver o erro. É como se ele tivesse um radar, né? A Camila E não tem sentimento envolvido, viu? Ainda tem essa característica. Quando você vê um erro, não é a pessoa que está errada. Não, é o processo que está errado, é o resultado que não foi atingido, assim, não tem dolo, mas como emocionar, como o I é conectado com gente, o erro para o I é uma crítica. Exatamente. Aí a tendência, quando a pessoa não entende disso e quando ela não tem inteligência emocional, é que, vamos lá, a Camila fez uma crítica a um processo. Mas aí o Paulo pode olhar para aquilo ali e ver como uma crítica pessoal, uma crítica a ele. Uma desonra. Publicamente eu fui humilhado. Exatamente, exatamente. E é impressionante como isso acontece, né, com casais que juntam esses dois perfis, né? O influente, ele ama elogio, gente. O influente, ele precisa de elogio. É o combustível, né? Então, imagina, para uma pessoa que o combustível é o elogio, ela ouviu uma crítica do esposo, da esposa, e na frente de outras pessoas. É uma facada no peito, né? Meus maiores motivos de pedir de perdão pro meu marido. Maiores. Então, assim, quando você entende isso, né? Quando você entende que o seu jeito é esse, não é que você vai mudar completamente o seu jeito, mas aprender a lidar com ele de uma forma que você consiga encontrar um meio termo, né? Não é que você vá se virar do avesso para alcançar o seu esposo, ou que o seu esposo vai ter que se virar do avesso para alcançar você. Mas tem que existir é libertador. Presta atenção, na hora que eu entendo, tá? Na hora que eu entendo, vamos dar um exemplo. Como uma pessoa organizada e focada em resultado, eu sempre tenho a minha agenda toda feita. Eu tenho um lista de follow-up que eu tenho que fazer com todos os gestores da minha empresa. Tem uma demanda, eu passei a demanda, eu sei a data que eu tenho que cobrar, eu sei o dia que tenho que cobrar. E eu, como não quero arriscar o resultado, antes do prazo vencer, eu já fico lembrando daquilo, como é que tá caminhando, vai acontecer e tal. Então eu me programo, hoje era um dia que eu tinha reunião às 14, às 15, às 16, às 17 e agora live, né? E o meu marido, aí ele chega na reunião, que eu tô lá com o mapa ligado na televisão, com números de reunião de DRE do mês de maio, reunião hoje. Vamos analisar os números e tal, isso aconteceu hoje, gente. Aí ele chega na sala, com sorrisão, beija um de longe, né? Não pode mais beijar, mas fala com um, fala com outro. Conversa um tema que não tem nada a ver com a reunião que já tá rolando. E eu começo a ficar angustiada, olho pro relógio e digo, amor, foca. Amor, foca. E ele tem necessidade, aí nesse momento ele é um treinador. E esse momento ele tem a necessidade de treinar algo que não estava feito, de passar uma visão. E aí ele tem uma ideia, ele vai construir a ideia. E eu que estava planejada em falar de números, eu começo a entrar em desespero. Só que hoje, na maturidade, eu entendo que eu tenho que calar, respeitar e fazer de que aquele momento seja o mais produtivo, mais leve e prazeroso possível. Né? Então, mais uma vez, sabedoria, flexibilidade, maturidade. Perfeito. Agora, deixa eu falar só mais um detalhe, tá? A gente está falando do desafio e dos pontos, assim, dos pontos desafiadores desses perfis entre marido e mulher complementares. Mas olha o que é que o Paulo sempre diz. Ele diz assim, amor, a empresa não seria o que ela é hoje. Ele repete, acho que não tem uma semana que ele não diga isso. Não tem uma semana que ele não diga, se você não fosse minha sócia, eu ia ter que contratar você. E se você não fosse minha mulher, eu tinha que contratar você. Porque a empresa não é porque é um perfil que precisa ser complementado. Ele diz que todos os projetos que nós fizemos, 99% dos nossos projetos têm bem um resultado, tiveram um bom resultado ao longo da vida, porque eu vinha com todo o meu ceticismo, ele vinha com a criatividade e eu vinha com fatos e dados. Eu dizia, não, peraí, calma. Isso vai ter impacto tributário nisso, isso vai ter na logística, isso na operação, isso vai funcionar, eu não tenho time para isso. E ele dizia, pelo amor de Deus, está destruindo o meu sonho. E aí ele dizia que para ele me convencer, ele aprimorava tanto o produto que quando ele lançava já era um sucesso. Então, existe ganho, gente, nessa relação desafiadora, mas existe muito ganho se nós encontrarmos o equilíbrio, né? De atingir a maturidade e flexibilidade. Eu acho que o nome é esse, Rani. O maturidade e a flexibilidade. De entender que nenhum dos dois é melhor ou pior, porque são apenas diferentes. Apenas diferentes. E dentro de casa, para você poder ir para outra pergunta, dentro de casa, foi outro aprendizado. Né? Eu sei que aí não entra só perfil, mas entra perfil, entra linguagem de amor, o que é que cada um, e entra memórias de infância, né? O Paulo só se sente amado e cuidado
quando eu estou em V0, sentada do lado dele, não faço mais nada, eu estou conectada com ele. Só que a minha linguagem do amor, de dar, é completamente diferente. Até eu entender que ele precisava conversar, falar. É tão louco isso, eu tô lembrando agora das cenas. Tipo assim, ele disse assim, amor, eu não gostei disso. Aí eu digo assim, amor, desculpa. E pra mim o assunto acabou. Prática, conforme. Ah, verdade, você tá certo, me desculpa. Não, mas eu preciso botar pra fora. O influente precisa falar, gente. É isso. Aí eu fico dizendo, meu Deus, vai remoer o meu erro o dia todinho. Ele disse, não, eu só preciso falar. Eu disse, mas eu já ouvi, já entendi, vamos pra outra. Aí ele... Isso era no começo. Até eu entender que ele precisa falar. Perfeito. E que eu tenho que ouvir. O influente, o influente ele tem muita essa necessidade de conversar, de ser ouvido, de ver que ele precisa colocar para fora o sentimento. O influente precisa. Isso. E o conforme, e não só o conforme, mas o meu I é muito baixo. Ele, na verdade, não é muito baixo. Minha paciência, minha estabilidade é muito baixa. Eu sou muito impaciente. Muito. Então, aí combina uma mulher dominante, conforme muito. É 18 o meu S. Tá? Então, é desesperador, porque aí eu sou prática, objetiva, não quero perder tempo e já perdi a paciência. Sabe o que eu vi? Tá dando certo, gente. Mas, gente, isso é muito bacana isso, porque é um exemplo real, é do dia a dia, né? Assim, o influente, eles têm essa necessidade de contar, de conversar, de ser ouvido primordialmente, né? E o perfil da Camila é muito objetivo, é muito direto, né? Eu tenho alguns alunos que eles comentam assim, que você pergunta uma coisa pro dominante ou pro conforme, e aí, como é que foi a reunião? Ele, foi boa. Tá, mas fala mais. Foi ótimo. Assunto resolvido, foi top, tudo resolvido já. Direto e objetivo, pra que eu vou ficar falando 1 milhão de coisas se não diz respeito, se já sei que foi ótimo, né? Então, assim, o dominante e o conforme são muito objetivos. E a Camila tem os dois juntos, né? Então, assim, tem muita... Como é? Ainda tem o S lá embaixo. Exatamente, a impaciência, né? E a estabilidade, que é esse... Perdão, a estabilidade, que é esse S que a Camila tá falando, tem muito a ver também com ouvir. O estável alto, ele é naturalmente um bom ouvinte. Mas como a estabilidade da Camila é muito baixa, ela tem uma dificuldade para ouvir. E aí ela está se adaptando para alcançar a esposa. Olha que bacana. Tem uma máxima que a gente fala quando a gente fala de perfil, que é o seguinte, né? Você não deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado, e sim tratar o outro como ele gosta de ser tratado. E muitas vezes as brigas no casamento vêm justamente porque eu quero tratar o meu esposo como eu gosto de ser tratado, porque eu acho que o meu jeito é o certo, né? E é muito bacana quando você diz que você percebeu que ele tinha essa necessidade e você passou a fazer isso por ele. Não é, gente, olha só, a gente está falando de decisão, a gente está falando de escolha. Não é que quer dizer que agora eu vou ter que fazer tudo para agradar o outro. Não, não é isso. Não é isso. Mas é entender que o outro, ele tem as necessidades dele. Se você quer lutar pelo seu casamento, se você decide manter o seu casamento, você vai ter que fazer esse tipo de escolha, né? O Paulo tem uma pergunta que eu gosto muito. Eu lembro que eu escutei ela desde quando eu cheguei na Febracis em 2016, que é assim, você prefere estar certo ou ser feliz? Né? E relacionamento muitas vezes é isso, né? É escolher entre estar certo e ser feliz. É abrir mão de ter a razão para ser feliz. Agora, Iane, como é libertador a gente conhecer o perfil do outro, né? Porque, assim, enquanto não se tem um entendimento, você jura que o que o outro faz é só para te provocar. Assim, a gente já escutou tanto. Imagina você que é ministrante desse treinamento. Foi demais. Escuta, eu já ouvi pessoas que dizem assim: a minha esposa sabe como estragar o nosso sábado à noite. Como assim? Ela sabe que eu detesto me atrasar. Ela sabe que eu só preciso tomar o banho e tá pronto. E ela resolve passar 2 horas se arrumando. Ela já chega atrasada. Ela olha 3 pares de sapato e fica, vou usar esse, vou usar esse, vou usar esse. E o tempo passando. Ela consegue todo sábado à noite estragar a nossa noite, que era para ser uma noite de namoro. Só que ele não entende que ela é uma estável e conforme. Ela não consegue decidir rápido. Ela não consegue tomar uma decisão rápida. Ela precisa de um tempo. Ela demora a acordar.
Tem um casal que nós somos padrinhos de casamento, tá certo? Que é muito engraçado. Ele é dominante 100 e ela estável 100. E aí ela diz assim, eu não vou expô-los, tá, aqui, não vou dizer o nome, são pessoas muito conhecidas, e ela disse assim, ele acorda e diz assim, meta do final de semana, temos que assistir um filme, olha isso, dominante, meta do final de semana, de descanso, temos que assistir um filme, nós vamos caminhar 6 quilômetros, nós vamos no shopping, depois a gente vai pra academia, depois a gente vai descer pra cama, aí ele faz todo o schedule da semana, mega produtividade, e aí depois a gente vai fazer uma live, e ela diz assim, sério, eu já cansei, eu só queria dormir. Ela disse, tudo que eu queria dormir, ele me tira da cama 6 da manhã, porque tem meta no final de semana. Então, imagina se ela não entender que não é pra provocá-la, que é porque ele pensa assim. E se ele não entender que ela precisa de um tempo dela, ela precisa acordar com calma, ela precisa tomar um bom café da manhã com calma, ela precisa se conectar com ela antes de responder qualquer coisa, ele ia achar que ela estava ignorando e não queria ser a companhia dele no final de semana. Então isso é libertador, isso cura, salva, liberta e a gente pode ser feliz. Sim, né? Eu já escutei no meio do caminho. Eu já escutei muito isso, né? Que a pessoa achava que a esposa fazia para incomodar, e depois que entendeu o perfil, viu que era necessidade da pessoa, né? Então, assim, o dominante, ele tem necessidade de controle, de estar no comando, de tomar decisão. Então, se você que está assistindo... E de aproveitar, amiga, de aproveitar. Eu digo isso que eu super entendo. Eu realmente entendo. Produtividade. Semana, ó, escritinha. Eu quero ir no salão, eu quero ir pra praia, eu quero correr nos quilômetros. Eu tenho. O dominante, ele precisa ser produtivo. Exatamente, exatamente. E aí, se você tem um esposo ou uma esposa dominante e você sabe disso, você para de achar que essa pessoa é chata, você para de achar que essa pessoa, meu Deus, mas não pode desligar nem por um minuto. É o jeito dele, né? É o jeito dela, né? Da mesma forma, o estável, que precisa do tempo dele. Você começa a entender que ele não tá ali dormindo um pouquinho a mais porque ele é preguiçoso. Não. É porque ele tem essa necessidade. Ele tem a necessidade de fazer as coisas com mais calma. Ele tem a necessidade de fazer as coisas com tranquilidade, né? Então, assim, entender de perfil... Eu gosto de dizer, Camila, eu gosto muito de dizer que entender de perfil é uma forma, assim, prática mesmo, com técnica, com conteúdo, com passos, para você amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. É isso mesmo, mano. É isso mesmo, é isso mesmo. E passa por primeiro você conhecer, né? Exatamente. A gente não ama o próximo sem amar a si mesmo, e a gente não ama o que a gente não conhece. Exatamente. E eu sei que o foco da comunicação é casais, mas isso também vale para os filhos. Se eu não conheço o perfil dos meus filhos, eu vou impor para eles uma rotina, um ritmo, uma comunicação que vai levar ele à loucura e eu não vou extrair nada do que tem de bom para entregar, né? Então, é libertador. Amiga, quantos casamentos já foram salvos porque as pessoas entendem o perfil? Muitos, infinitos. Sim, esse é o feedback que eu mais escuto. Para quem não me conhece, né, eu ministro um treinamento nosso da Febracis que se chama CIS Assessment, que é um treinamento de análise de perfil. Deixa eu te apresentar. A Yane é nossa diretora do CIS Assessment, tá certo? É uma ministrante perita em assessment. Eu não sei nada, gente. Eu sei o básico. Assim, eu sei olhar no mapa, eu sei olhar para decidir quem eu vou contratar e quem eu não vou contratar, para montar um time de trabalho, a gente usa o assessment para isso. Então, ela é uma perita profunda, estudiosa do perfil pessoal e profissional do ser humano, né? E ela é uma ministrante nossa, mega, ultra power, bem avaliada, por isso que ela fala com tanta autoridade. É melhor eu acho que eu já devo ter formado pelo menos uns 2.000 analistas, sabe? Assim, uau! É uma ferramenta que ela é essencialmente business, né? É muito utilizada para empresas. Mas o feedback que eu mais escuto, Camila, o que eu mais escuto é as pessoas chegarem para mim para agradecerem porque eu entender o perfil do esposo salvou o casamento. Né? Assim, é o feedback que eu mais ouço, é de que entender o perfil salvou o casamento, né? Então, assim, quantas mulheres rixosas reclamando, lamuriando, criticando de manhã e tarde, de manhã e tarde, só reclamando. Não vai mudar, você tem que entender como é que ele é. Você não é mais importante que ele. Ele não faz para te provocar. É o melhor que ele tem para dar. Você só tem que entender como é que ele funciona.
E sabe o que é mais interessante? Quando nós entendemos como o outro funciona, a gente consegue usufruir da relação. Perfeito. Consegue se deleitar na relação, né? Assim, o relacionamento ele fica muito mais pleno. Você vai se comunicar da forma certa, na velocidade certa, usar o tempo certo. Eu não vou ter que dar, eu não tenho que comunicar amor pro meu marido, eu tenho que entender como é que ele gosta de receber, como é que ele se sente validado. É com elogio, é com tempo de qualidade, é sabendo que quando ele não segue o cronograma da reunião, ele não está fazendo para me desrespeitar, simplesmente ele é diferente. A forma dele produzir, impactar vidas é diferente. Então, assim, a gente destrói o que existe mais precioso na nossa vida, que é a nossa família, por não se permitir aprender o que ainda não sabe. É aquilo que o Paulo fala. A nossa arrogância, a nossa prepotência e o orgulho é que nos impede de chegar em outro nível em todas as áreas da nossa vida, inclusive no casamento. Inclusive no casamento. Perfeito. Estão perguntando aqui quais os principais perfis e as características, né? Gente, olha só. Justamente para ajudar as pessoas, para ajudar casais, né? A gente preparou um treinamento que é exatamente sobre isso, sobre entender para casais, né? Exatamente, é para casais. Só uma pessoa pode fazer ou tem que fazer o casal? Dá para só uma pessoa fazer. É um treinamento gravado, então se você quiser, você compra um e divide com o esposo, entende? Assiste com o esposo. Se o esposo não quiser assistir, assiste só você, não tem problema nenhum. Né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pode contar. Eu ouvi as vozes aí das nossas quase 400 pessoas dizendo assim: ah, mas você não conhece o meu marido, Camila. Ah, você não conhece a minha esposa, Camila. Eu vou comprar um treinamento desse, ou eu vou fazer um treinamento de casais, ou eu vou ler o livro de casais. Para quê? Ei, confessa aqui quem pensou nisso. Confessa. Confessa quem disse assim, não adianta eu fazer se o meu marido não fizer. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu sou 100% responsável pelo meu casamento. Você é 100% responsável pelo seu casamento. Camila e o Paulo, ele é 100% responsável pelo casamento dele. Eu jamais posso esperar dele o que eu tenho que fazer. Então o melhor dos mundos é, Camila, faça 100% do que você tem que fazer e deixe que o resto é problema dele. E sabe o que é que acontece quando nós começamos a nos transformar? É o mesmo princípio do método CIS. Mesmo princípio. Ah, disse, eu não vou precisar porque quem precisa é a minha mulher. Não vou precisar porque quem precisa é o meu marido. O problemático é ele. Quem só reclama é ele. Quem faz tudo errado é ele. Quem só perde dinheiro é ele. Só que na hora que preste atenção, todo mundo tem o casamento que merece, princípio número 1. Vou repetir, gente. Todo mundo tem o casamento que merece, o marido que merece. Tá? Quem quiser saber mais sobre isso é outra live. Não fiquem com raiva de mim, tá? Mas todos nós temos que merecemos. Porque nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. Então, ou por omissão ou por ação, esses são os resultados que você tem colhido hoje. E aí, para ter resultado diferente, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Você vai ter sim que buscar um conhecimento diferente. O Paulo tem uma frase que eu sou apaixonada, ele diz: o que eu sei me trouxe até aqui. Para me levar para um próximo nível, eu preciso de novas ferramentas, eu preciso de um novo entendimento, eu preciso de um novo conhecimento. O problema é que as pessoas têm deixado a vida se levar, estudam o básico, imagina, estuda na escola, faz uma faculdade para ser perito numa profissão, que pouquíssimas faculdades nos tornam peritos em alguma coisa, né? E aí para de estudar o resto da vida e não conhece sobre mais nada. Gente, para criar filho tem ciência. Para ter um casamento feliz tem ciência. Para tratar as nossas emoções tem ciência. Para ganhar dinheiro e não perder tem ciência. Então, arrogância é achar que você já sabe tudo que você precisa para ter uma vida abundante. Como eu tenho dito, a vida extraordinária, ela espera de nós um extra conhecimento, um extra esforço, um extra empenho. E sabe o que é mais interessante, Anne? Assim, que o preço a gente vai pagar de qualquer jeito. A gente vai pagar o preço do não esforço, da não mediocridade, da não dedicação, de não fazer o que tem que ser feito, de não se humilhar, de não aprender. Vai pagar o preço. Na verdade, a gente já paga esse preço. Só que a gente tem o livre-arbítrio, a decisão, a autorresponsabilidade de escolher outro preço se eu criar um outro caminho. Eu acho que essa é a chave. É entender que nós somos responsáveis. Perfeito. Muita gente está perguntando aí onde é que tem esse curso, né? Gente, tem o link para o curso no @CISAssessment, tá? Que é a conta pela qual eu estou
batendo esse papo aqui com a Camila, certo? Gente, Então, desculpa, vai lá. pode falar, Tayane, eu tô só me despedindo aqui da Amanda. Tudo bem. Então, @CISAssessment, tá? Vai lá no @CISAssessment e você vai ver que lá na bio vai ter um link para esse curso de relacionamentos. Tá na minha bio ou na tua, Iane? Eu não sei. Tá na minha, mas eu vou pedir para colocar na sua também, tá certo? Eu já pedi. A minha bio, gente, a minha bio essa semana, deu tantos presentes. A minha bio essa semana foi muito generosa. Teve livro de 12 princípios para a vida abundante, teve o webinário com o CIS Educar e agora tem um super treinamento para casais. Vai entrar lá também. Já falei com a sua coordenadora de marketing para entrar lá também, ok? Mas por enquanto ainda não está lá, certo? Então vocês procurem no link, no @CISAssessment, que vocês vão ver que tem lá um link para relacionamentos. Vocês vão ver que tem lá esse treinamento. E o que é esse treinamento? Você vai entender mais sobre o que a gente conversou aqui, sobre perfil comportamental, sobre como é que é você, como é que é o seu esposo e como é que você faz para lidar com o seu esposo. E Camila, assim, uma das coisas que eu busquei trazer para esse curso foi o seguinte: muitos alunos sempre perguntavam para mim, Tayane, eu entendi como é que lida com cada um, mas assim, é porque o meu caso é diferente, é porque eu sou dominante e ele é conforme, é porque eu sou dominante e ele é estável. Pois eu vou resolver isso. Eu vou fazer um treinamento que eu vou falar de todas as combinações. Uau! Então, no curso a gente fala de todas as combinações. Como é quando um é dominante e outro é conforme. Quando um é dominante e outro é influente. Quando um é dominante e outro é estável, tá convidadíssima já. Pra você é presente, ok? Ufa! Então, assim, falamos de vocês no curso, inclusive. Vocês são um casal que eu admiro demais, que eu admiro mais a cada dia, né? E que eu acho que vocês ficam melhores a cada dia. E, assim, a gente já tá perto de acabar o nosso tempo, né? Eu quero primeiro reforçar com vocês esse convite, né? O treinamento é só ir lá em @CISAssessment, você vai ver que lá na bio tem o link para adquirir esse treinamento. Tá fantástico, modéstia à parte, está fantástico. E eu queria também, uma das motivações, Camila, da gente fazer esse treinamento agora, nesse momento, foi o seguinte, né? Assim, saíram algumas estatísticas que mostram que no Google, por exemplo, no Google Brasil, certo? As pesquisas por divórcio online gratuito dispararam na época da pandemia. Assim, o tema mais pesquisado em abril no Google, no Brasil, foi divórcio online gratuito. E assim, lamentável, né? É muito lamentável e a gente sabe quantos casamentos acabam por falta desse conhecimento, né? Uma coisa que quando você entende, as coisas ficam tão mais simples, né? Assim, você começa a entender o outro de uma forma tão mais simples, tão mais fácil e assim, a gente se viu na obrigação de trazer esse tipo de treinamento, de trazer esse tipo de conteúdo, porque a gente sabe que pode realmente salvar muitos relacionamentos. Iane, o que aconteceu na pandemia? As pessoas... O que acontece com os casamentos, gente? Eu tô morrendo de medo de derrubarem a gente aqui. Acho que a gente tem 5 minutinhos, não tô nem enxergando. Tem 10 minutinhos ainda. O que acontece no dia a dia das pessoas, dos casais, de uma forma geral? Vão levando, cada um passa o dia em dia nos seus dias, assim, seja se a esposa tá em casa ou se ela trabalha, ela passa o dia todo, acorda, dá um beijinho na testa, que dá um azar danado, beijo na testa, tá? Aí sai, corre cada um pro seu dia... E à noite chegam cansados, e filho, escola, como é que foi o dia, tarará, tá. Eles vão começando a perder a conexão. E quando tem essa distância, que o Paulo chama de temporalidade, espacialidade, que ela pode ser muito bem aplicada, mas as pessoas vão perdendo a conexão. E aí, junto às mágoas, as faltas de perdão, né? A história da vida a dois, que vai machucando, que vai ferindo, que quando não foi corrigida, não foi alinhada, não houve arrependimento, não houve transformação. Na hora que as pessoas se viram grudadas 24 horas, tudo que tem de ruim vai pra fora, amiga. E ter que conviver com alguém que você não consegue alinhar a conduta de comportamento, o perfil, que você se irrita o tempo inteiro com o comportamento dele por não entender como ele é, fica impossível. Completamente impossível. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito... A gente tem falado muito nessa época de quarentena, a gente tem falado muito de crise, né? E que a crise, ela mostra quem é que está descoberto, né? Que a crise mostra quais...
Exatamente, quem é que está de calças curtas? E isso não é só na empresa, isso não é só no mundo business, isso é também nos relacionamentos, né? Assim, esse período de confinamento, ele só reforça coisas que já não estavam bem. Mas eu duvido que esses casamentos que estão em crise, a crise tenha começado só por causa da quarentena, né? Assim, geralmente eram relações que já estavam com problema e que na quarentena se intensificou. Então, o nosso convite é para que as pessoas realmente olhem para os seus relacionamentos, olhem com verdade, olhem com amor e olhem com decisão, né? Assim, achei muito bacana o que você falou sobre decisão, porque o começo do curso é falando exatamente sobre isso, né? Não adianta trazer todo um conhecimento, toda uma teoria, toda uma técnica para você lidar melhor com seu esposo ou com a sua esposa se você não decidir que você quer lidar melhor com seu esposo ou com a sua esposa. Se você não decidir que você quer resgatar o seu casamento. Deixa eu contar uma coisa com muita humildade para vocês, tá? Assim, diante de todas são 3 anos e meio de namoro, quase 21 de casados. E o que nos sustentou foi Deus, o nosso propósito e uma decisão. Se não existisse esse tripé, talvez eu tivesse jogado a toalha antes. O amor sempre existiu. Eu sou completamente apaixonada pelo meu marido. Eu sei o quanto ele me ama, o quanto ele cuida de mim. O Paulo demonstra amor por mim o tempo inteiro, tá? Mas é uma vida desafiadora. E um cis que ela não tá, vocês têm que ver como ele fica diferente, viu? Ele fica diferente. Eu me lembro de um, Camila, que eu não lembro se você estava viajando, eu não lembro o que era, mas eu lembro de um que, assim, que quando terminou, ele... Eu preciso ver a minha esposa, sabe? Assim, é bonitinho de ver, sabe? Assim, então, mas o que eu quero dizer assim... Acho vocês referência. Pois é, mas assim, com todo esse amor, existiram momentos de muito desafio. Então, gente, não é só o amor não sustenta. Perfeito. A gente precisa de outras bases que façam com que a decisão seja renovada todo dia. Perfeito. Nós temos algumas bases que fazem com que a gente mantenha os olhos no futuro e no alvo, que é a obediência a Deus, o nosso propósito nesse mundo, que eu sei que é juntos, né? E a decisão que nós fizemos, que a gente toda hora olha para trás, lembra daquele acordo? Pois é, nós vamos até a volta de Cristo com Ele. Se Deus quiser, não é isso? É nessa fé e nessa visão positiva de futuro que a gente segue vencendo os desafios todo dia. Que maravilha. Para a gente encerrar, a gente tem aí só uns minutinhos mais, mas eu queria te pedir que você passasse uma mensagem para esses casais que talvez estejam em crise hoje. Seja qual for a crise, seja uma crise porque um é muito ciumento, seja porque o outro é muito inseguro, seja porque está tendo muitas brigas, seja qual for a crise. Eu queria que você trouxesse uma mensagem para esses casais que hoje talvez estejam passando por uma crise, um chamado talvez, não sei, mas uma mensagem para a gente finalizar a nossa live para esses casais que hoje estão vivendo por algum tipo de crise no relacionamento. Iane, às vezes eu recebo mensagens, tá? Que no privado, eu amaria ter tempo para olhar todas, eu não consigo. Mas eu recebo muitas de dor no casamento. Principalmente quando eu passei uma semana trabalhando o tema do perdão. Acho que há uns 2 meses atrás. E quantas mensagens de mulheres dizendo que são muito infelizes, que já consideram seus casamentos acabados, mesmo vivendo na mesma casa, porque não conseguem perdoar. E... assim, eu não sei o que você vive na sua casa, mas se eu não estiver falando de nenhum tipo de violência, nenhum tipo de abuso, se eu estiver falando de um relacionamento que respeita o próximo, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Não estou falando aqui de quem passa violência doméstica ou qualquer tipo de abuso moral ou emocional. Isso não é para ser mantido. Isso é crime, isso é doença e tem que ser tratada. Ponto. Eu estou falando de casamentos de 2 pessoas que buscam serem felizes juntas. Independente do que você já passou. Independente da dor que você sofreu ou que você causou. Se existir a atitude de buscar uma solução, tem jeito. O que eu já ouvi de testemunho de casais que estavam separados sem se ver há 3 meses. E quando os 2 decidiram, cada um buscar... olhar para si, o que é que cada um tinha que ser transformado, curado, sarado, para conseguir se conectar em amor e viver verdadeiros milagres. Casamentos infinito. Eu acho que todo mundo que se parar para pensar conhece muito mais pessoas que deram certo do que deram errado. É só lá onde você vai botar o seu foco.
mas sempre passa por uma história de que buscaram o caminho. Existe caminho, gente, eu vou repetir, existe ciência, existe conhecimento, existe ferramenta, existe gente que pode ajudar. Então, independente do que você está falando, se você quer, não, mas eu não sinto mais nada. Amor não é sentimento, gente. Amor é comportamento. Amor é atitude, é decisão. Você não sente mais nada porque você está magoado, você não sente mais nada porque você foi traído, você não sente mais nada porque você perdeu a esperança, você não sente mais nada porque está tão desconectado dessa pessoa que você nem lembra mais do que é sentir. Mas o sentimento vem depois. Se existe algo que ainda sustenta, seja os filhos, seja um amor que um dia você sentiu, seja uma visão positiva de um futuro. Eu e o Paulo temos uma frase que diz o seguinte: faz o seguinte, o casamento tá difícil, constrói uma visão positiva extraordinária de futuro. Porque na hora que você consegue ver um futuro extraordinário com essa pessoa, você já muda o seu sentimento no presente. E a sua comunicação com essa pessoa já vai ser diferente. E aí você vai buscar o que é que eu preciso aprender para construir essa visão de futuro extraordinário. Né? Então é isso, independente do que vocês estão falando. Se existir 1% de coragem e atitude, tem jeito. Ai, perfeito, perfeito. Gente, essa live ela vai ficar salva aqui no @CisAssessment, tá? Ela vai ficar salva sim. Vocês podem, inclusive, chamar o esposão para assistir ou a esposona para Eu acho. Aí você não vai querer, não. Aí tu chama ele para assistir, ó, amor, vamos comer uma pipoquinha comigo aqui. Ah, olha essa live aqui. Você tem essa mulher do Paulo Vieira? Vamos ouvir. Vai que, né? Vai que. Vai que, com certeza. E outra coisa, Camila, que eu tava me lembrando agora. Eu conversei ontem com um casal e anteontem com outro casal. E nos dois casos, foi a esposa que trouxe o esposo para a Febracis. Foi a esposa mudou e depois trouxe o esposo para mudar junto. Né? Então, assim, aquela história de que a mulher sabe edifica o lar, né? Muitas vezes você só precisa dar o primeiro passo, você só precisa ir atrás, você investir e você vai ver que com o tempo ele vai vir também, né? Anne, agora, se você é homem e está aqui acompanhando, você também tem essa responsabilidade, ok? Da mesma forma. Não fuja disso. Exatamente. E eu vou terminar antes que nos derrubem, só dizendo assim, o Paulo sempre gosta de dizer assim, olha, se você viver a transformação, não espere o seu cônjuge. Se é você que é o homem, a mulher não quer fazer o curso, faça você o curso. Se a mulher que quer, o homem não quer, faça você o curso. Porque quando uma pessoa começa a transformar, o mundo ao redor dela muda. O seu marido vai ser provocado para a transformação. Não tem jeito, ele não vai conseguir se conectar mais com você, porque você mudou. Então ele vai começar a se moldar para poder se conectar com essa nova mulher. E vice-versa. Então, se o casal não quer fazer junto, seja você o agente transformador desse casamento, o projeto mais lindo que Deus deixou para o homem. Família. Uau, que lindo. Tá bom? Beijos, amei! Gratidão, Camila. Gratidão. Eu quero reforçar com vocês que estão acompanhando a gente que se você quer adquirir esse curso, o link tá na bio do CisAssessment, tá? Peraí, ó. Quem é minha audiência aqui que não segue o CisAssessment, corre, começa a seguir o CisAssessment para poder ir lá no link da bio e pegar a informação desse treinamento sobre perfil no casamento. E eu quero ver o link, tá? Quero brincar com essas combinações. Sim, já passei para ela. Um beijo, gente. Final de semana maravilhoso, Anne. Gratidão, amei o convite. Gratidão por ter aceitado o convite. Declaro que dessa live, dezenas e dezenas e dezenas de casamentos vão ser mais felizes, mais plenos, mais abundantes e os filhos vão ter um ambiente perfeito para crescer e se desenvolver. Amém. Amém. Um beijo, tchau, gente. Eu vou sair e vou deixar vocês aí.